No artigo 84 está sendo tratado dos chamados créditos extraconcursais, que são créditos fora do concurso de credores. Esses créditos são pagos com prioridade em relação a esses que foram estudados no artigo 83. Ou seja, primeiro você paga os créditos extraconcursais e após os créditos concursais, o quadro geral de credores que nós estudamos no artigo 83. Lendo os incisos do artigo 84, você consegue sintetizar que os créditos extraconcursais são aqueles relacionados a encargos contraídos pela própria massa falida. E com isso, fica mais simples de entender a diferenciação entre os créditos concursais e extraconcursais. Explicando melhor e com a finalidade de ilustrar, para tornar mais simples, pense o seguinte: as dívidas da empresa falida, elas se enquadram provavelmente no artigo 83. E as dívidas relacionadas aos encargos contraídos pela própria massa falida, elas se encargam no artigo 84. Ou seja, os créditos extraconcursais são dívidas da própria massa falida. E os créditos concursais relacionados ao quadro geral de credores são as dívidas da empresa que acabou falindo. Dito isso, fica mais fácil de compreender, portanto, o porquê que você tem créditos trabalhistas listados, ora como créditos concursais, no artigo 83, ora como créditos extraconcursais, no artigo 84. Então vamos simplificar. Então, se você está falando de um trabalho que foi prestado por um empregado, por exemplo, antes da falência dessa empresa, esse crédito é classificado no artigo 83 como crédito concursal. Mas, se é um trabalho prestado após, um trabalho prestado para a massa falida, é classificado como crédito extraconcursal. É classificado como crédito extraconcursal. Prosseguindo, os artigos 85 e seguintes tratam do chamado pedido de restituição. Em síntese, o pedido de restituição ele se adequa para o caso de um terceiro que não tem relação com a empresa falida e o seu bem acaba sendo arrecadado equivocadamente. Para compreender melhor, imagine que você deixe o seu carro em uma concessionária para que ela realize a venda do seu veículo. Quando você retorna à concessionária, a concessionária está lacrada porque ela faliu e o seu veículo foi arrecadado. E o que você faz? Você vai precisar receber o seu crédito como extraconcursal, como concursal, habilitar o seu crédito da falência? Não, você faz um pedido de restituição. E se eventualmente a concessionária vendeu o seu carro, ou o seu bem não existe por algum motivo, você pode receber o valor de venda. Como esse assunto não é comumente cobrado em concurso público e não temos um informativo recente ou relevante sobre essa matéria, não vou me alongar nesse tema. Vou apresentar tão somente uma súmula do STF sobre esse assunto que, por vezes, é cobrado em prova. Veja aí na tela. Pode ser objeto de restituição na falência dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. O que esse entendimento do STF está dizendo é o seguinte: não só o bem arrecadado por equívoco na falência, como no exemplo do carro, do seu carro que estava na concessionária, mas como também eventual dinheiro de terceiro poderá ser objeto de pedido de restituição. Então, se a gente alterasse naquele exemplo da concessionária o seu veículo por um dinheiro que por algum motivo ficou em uma empresa e essa empresa teve a sua falência decretada, você pode formular o pedido de restituição desse dinheiro e você recebe como uma restituição simples e não como aquela ordem de pagamento que nós estudamos na classificação dos créditos. A partir do artigo 94, nós entramos no tema do procedimento para a decretação de falência. O caput do artigo 94 estabelece que será decretada a falência do devedor que, e em seguida são apresentados 3 incisos com as causas de pedir da falência, ou seja, os cenários que justificam um pedido de falência de um devedor. O inciso 1º trata da chamada impontualidade injustificada. O inciso 2º da execução frustrada. E o inciso 3º dos chamados atos de falência. Vamos a cada um deles. Vamos tratar então da impontualidade injustificada. Inciso 1º. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento
obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então aqui está sendo tratada da impontualidade injustificada ou impontualidade qualificada. No caso, o credor pode pedir a falência do devedor caso esse devedor não quite um título executivo com valor superior a 40 salários mínimos e esse título executivo tenha sido protestado. Então veja, é necessário um título executivo qualquer, pode ser uma sentença, um título de crédito ou qualquer outro, em quantia superior a 40 salários mínimos e que tenha sido objeto de protesto, um protesto específico para fins falimentares. Diante dessa situação, o credor pode requerer a falência desse devedor. Para entender melhor esse assunto, é necessário diferenciar aquilo que se chama de insolvência civil daquilo que é a insolvência jurídica. A insolvência civil ou insolvência econômica é caracterizada pela situação em que os passivos do devedor superam os ativos, ou seja, se for feita uma conta matemática, você percebe que esse vendedor está, digamos assim, no vermelho. E a impontualidade jurídica, que é a tratada nesse artigo, ela é presumida, é uma presunção relativa de que diante desse cenário em que o devedor deve acima de 40 salários mínimos e não paga um título protestado, a lei presume que ele esteja insolvente. Isso é, então, a insolvência jurídica. E sobre esse assunto, há vários entendimentos deixando claro que o que justifica o pedido de falência com base na impontualidade justificada é a insolvência jurídica, ou seja, basta caracterizar essa situação prevista no inciso, pois assim a lei presume relativamente que esse devedor não tem condições de continuar com o seu negócio. Então, no caso do pedido de falência com base na impontualidade injustificada e, portanto, respaldado na insolvência jurídica presumida por lei, não haverá necessidade de se produzir provas a respeito da situação financeira desse devedor. Na eventualidade de o devedor ter condições de efetuar o pagamento dessa dívida para evitar a falência, ele pode, no prazo de contestação, no prazo de resposta, efetuar o que se chama depósito elisivo da falência. Ele realiza o pagamento do valor e impede com isso a decretação da sua falência. Então veja, se for caracterizado esse cenário enumerado no inciso, a lei presume relativamente que o devedor faliu e vai ser decretada a sua falência. Mas essa presunção é relativa. E como que esse devedor prova que ele não está falido? Realizando o depósito elisivo. Sobre esse assunto, nós temos um caso que foi julgado pelo STJ, um caso interessante para fins de ilustração. Imagine que um credor realize um pedido de falência de uma empresa que não pagou aí uma quantia protestada de 40 salários mínimos. Só que essa empresa é uma empresa de grandíssimo porte, uma empresa com uma situação financeira notoriamente confortável. E aí? Esse credor que realizou um pedido de falência de uma empresa dessa, ele incorre em abuso de direito? Para ilustrar, imagine que alguém prestou um serviço para uma grande siderúrgica, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, uma empresa gigantesca, multinacional. E a Vale do Rio Doce, por questões que não vêm ao caso, não efetua o pagamento, mesmo sendo cobrada diversas vezes, isso é levado a protesto, enfim. Então esse credor, que tem ali, às vezes, 60 mil para receber da Vale do Rio Doce, acaba requerendo a falência da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, então, efetua o depósito elisivo da falência, paga, portanto, a dívida dela, uma dívida muito pequena para ela, e agora ela quer caracterizar o abuso de direito por parte desse credor que requereu a falência de uma multinacional por uma quantia tão pequena. O STJ apreciou esse caso e entendeu que não. Entendeu que a partir do momento em que a Vale do Rio Doce realizasse esse depósito elisivo, esse processo falimentar seria convertido em uma mera ação de cobrança, em que se discutiria esse valor e, ao final, se o credor estivesse certo, receberia então o seu pagamento. Vamos agora a um informativo do STJ sobre a impontualidade injustificada e o requerimento de falência desse devedor. A existência de cláusula compromissória não afeta a executividade do título de crédito inadimplido e não impede a deflagração do procedimento falimentar fundamentado na impontualidade injustificada. Então suponha que entre duas empresas tenha sido celebrado um contrato e esse contrato contenha uma cláusula compromissória. E essa negociação deu origem a um título de crédito. Esse título de crédito originado desse contrato
caso ele seja inadimplido, ele já tem força executória, ele já pode ser executado. Essa questão não precisa ser levada ao juízo arbitral. O contrato prevê a cláusula compromissória para resolver questões relacionadas ao contrato, mas no tocante ao título de crédito, esse título de crédito já é dotado de execuibilidade, de forma que isso não precisa passar pelo juízo arbitral. O título de crédito pode ser executado desde já. E ora, se esse título de crédito pode ser executado desde já, sem passar previamente por um juízo arbitral, ele pode dar ensejo, portanto, a um pedido de falência com base na impontualidade injustificada. Se esse título de crédito for protestado, passar de 40 salários mínimos, enfim, se enquadrar na situação do inciso 1º, ele pode, desde já, fundamentar um pedido de falência. Então, o que o STJ pontuou aqui é que não será necessário submeter esse título de crédito ao juízo arbitral para, em seguida, se obter uma sentença arbitral e só depois poderá haver o requerimento de falência. O STJ entendeu que não. Esse juízo arbitral ele não é necessário para conferir liquidez e certeza a esse título de crédito. O título de crédito já tem essas características por si só, de forma que ele é suficiente para embasar o requerimento de falência com base no inciso 1º, com base na impontualidade injustificada. Inciso 2º. Será decretada a falência do devedor que, executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita, não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Então temos aqui a segunda causa de pedido à falência, que é a execução frustrada. Na hipótese aqui temos, portanto, um devedor que é sujeito passivo de uma execução judicial. Mas veja, a execução frustrada não se confunde com a impontualidade injustificada estudada no inciso 1º. Veja bem, ambos os casos são casos de pedido à falência, mas na impontualidade injustificada você tem um valor mínimo de 40 salários mínimos e aqui o inciso 2º não estabeleceu nenhum valor. Então, ainda que o valor seja muito baixo, é possível requerer a falência com base nesse inciso. Além disso, enquanto na impontualidade injustificada a dívida precisa ter sido protestada, existe um protesto específico para fins falimentares, aqui não. Na execução frustrada é necessária uma execução judicial prévia. O credor precisa ter ido a juízo para tentar receber o seu valor e lá encontrou uma situação de inércia desse devedor que não paga ou não tem condições de pagar. Inciso 3º. Será decretada a falência do devedor que pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. Aqui são tratados os atos de falência. São atos que, se praticados por um devedor, caracterizam a situação de falência. Então veja, aqui não é definido um valor mínimo, aqui não se exige a necessidade de protesto ou de execução judicial prévia, aqui diz tão somente que o devedor, se praticar alguns desses atos, poderá ser requerida a sua falência. E aí vai haver a fase de produção de provas em que vai se discutir sobre a situação econômica desse devedor, se ele está falido realmente ou não. E as alíneas listam essas condutas que não podem ser praticadas pelo devedor sob pena de configurarem atos de falência e justificar, então, um pedido de falência. Vamos tratar agora do parágrafo 3º. Na hipótese da impontualidade injustificada, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar, nos termos da legislação específica. Vamos dar destaque aqui ao trecho que fala protesto para fim falimentar. O que você tem que saber aqui é que existe um protesto específico para o pedido de falência. Não basta, portanto, o protesto convencional, como você conhece. Passaremos agora ao estudo da ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência, que é tratado nos artigos 129 e seguintes. O assunto mais importante aqui tratado envolve a chamada ação revocatória, que é destinada a revogar esses atos praticados antes da falência. Existem 3 possibilidades de ação revocatória. A primeira delas é tratada no artigo 129, que trata-se de atos ineficazes em relação à massa falida. A segunda possibilidade está no artigo 130, que se trata de atos revogáveis praticados em prejuízo dos credores. A terceira possibilidade não está prevista aqui na lei de falências, mas sim na lei que regula a sociedade anônima. E se trata da ação revocatória destinada à restituição do reembolso pago com dedução do capital social da sociedade anônima.
Nas disposições finais e transitórias, o artigo 189 estabelece que o Código de Processo Civil deve ser aplicado no que couber ao processo falimentar e recuperacional. Sobre esse tema, o STJ tem um informativo que prevê o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias exaradas no processo falimentar e recuperacional. A questão aqui é que, embora a Lei de Falência e Recuperação Judicial não contenha nenhuma previsão acerca do agravo de instrumento, fato é que, dada a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, esse recurso é perfeitamente cabível no processo falimentar e recuperacional. Com isso, encerramos assim o estudo da Lei 11.101 de 2005, a lei que trata da falência, da recuperação judicial e extrajudicial. Espero que tenha gostado. Tenho certeza que a apostila em PDF será muito útil para quem precisa aprofundar ou para aqueles que sentiram falta do comentário de algum dispositivo. E é isso, bons estudos e até o próximo curso.